Bom dia a todos. Bem, eu queria chegar aqui no início, mas o trânsito saía às 6 horas da manhã de Teresópolis e peguei a Washington Luiz e a linha vermelha completamente parada. Né? Não tem greve de caminhoneiro, não? Não, por enquanto não tem, mas foi difícil, sim. Não teve... Normalmente, eu levo 3 horas de Teresópolis ao Galeão. Hoje já passou de 3 horas até a porta do Galeão. Então, vocês me desculpem eu não estar aqui logo no início, presidente também. Amanhã estaremos lá em Brasília. Nós vamos considerar a vocês, administradores. Eu tenho feito essa palestra sobre o E-Social já há 4 anos, quando começou a ser desenhado o E-Social, eu já fazia essas palestras, fui o primeiro palestrante do E-Social em Natal, junto com, na época, o Garibaldi Alves, era o ministro da Previdência, e de lá para cá tenho ajudado mais profissionais da contabilidade. Mais recentemente, nós temos feito palestras para empresários, e é a primeira vez que vamos fazer aqui junto ao Conselho Regional de Administração. Também sou administrador, não mais exercendo, mas já exerci isso, fui diretor industrial na Brinquedos Estrela, em São Paulo, em várias indústrias. Então, eu conheço o que está acontecendo e o que o E-Social impacta dentro das empresas, com os administradores e com os profissionais da contabilidade. Bem provável, vocês já estão acostumados e ouviram falar muito sobre o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Nota fiscal eletrônica é comum em todas as empresas, então isso é normal. Nota fiscal consumidor eletrônica, que está entrando ainda não em todo o país, e a nota fiscal de serviços eletrônica também, que as prefeituras adotaram, e a Receita Federal hoje está batendo o martelo. Todas as prefeituras vão ter que adotar um único padrão. Mas isso ainda para próximos anos à frente. Muita coisa está entrando e está impactando na empresa, tanto na indústria, como no comércio, como no serviço. E uma delas é o que nós temos como... Eu acho que não está pegando... Tá, ok. Como é que isto vai impactar na empresa? Apenas um parêntese. Quando eu estiver falando sobre as responsabilidades, os contadores têm reclamado muito em dizer, bom, mas o fisco tem passado a responsabilidade aos contadores. As multas no E-Social foram aumentadas, não é apenas o do departamento pessoal. Então, a vocês, administradores, cabe uma enorme responsabilidade com relação ao E-Social. As multas não vão aos contadores, as multas vão às empresas. E nas empresas, lógico, aqueles que têm cargos, como o Marcelo aqui andou perguntando, inclusive, sobre a responsabilidade. Neste caso, os administradores também passam a ser responsáveis criminalmente quando houver tentativa de engano ao fisco. Isto é crime federal. Eu estou dizendo isso porque eu conheço muito bem o que está acontecendo dentro da Receita Federal com relação a todo esse sistema do SPED, já há 10 anos cuidando disso. E conheço muitos casos que não saem na empresa, onde contadores, empresários estão sendo presos pela Polícia Federal por fraudes, ou seja, tentativas de engano, tentativas de burlar o fisco. E uma das acusações com relação ao Instituto Lula foi pego por causa do SPED, na contabilidade digital. As empresas contabilizaram
o que eles deram e o Instituto não fez. Então, através da contabilidade digital, o fisco pôde comparar as informações e isto foi um dos sinais para que se pegasse. Então, não deve ser levado em conta o E-Social como algo de responsabilidade dos profissionais de contabilidade, e sim de toda a empresa, de chão de fábrica até administração, alta administração. Nós vamos ver como funciona. Nós temos o fisco, a Receita Federal, principalmente, embora o E-Social tenha 4 atores. Receita Federal, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência Social, com o INSS, e Caixa Econômica, com Fundo de Garantia. Temos ele no centro, porque é o principal. É quem está gerenciando o projeto do E-Social. E nós temos, de um lado, o empresário e, de outro lado, o contador. Se não estiverem de mãos dadas, os três, nenhum vai fazer o E-Social. Ah, mas isso é um problema do contador. Vocês vão ver que não. Vejam o impacto que tem o E-Social nas empresas, em geral. Nós podemos ver que abrange, logo de início, a estrutura de governança. Não no escritório de contabilidade só. Começa pelas indústrias, comércio e serviço, aonde eu preciso definir responsabilidades com relação ao E-Social. Eu preciso definir pessoas. Quem dentro da empresa vai lidar com o quê? Bom, mas todos eles já têm as suas tarefas. Aqueles que já têm um departamento pessoal, então o departamento pessoal cuida disso. Esqueçam, não é isso. O E-Social abrange a todos, envolve a todos e não se fará bem o E-Social, isento de multas, se não abranger e definir as pessoas. Nós também temos que verificar a tecnologia dentro das empresas. Bom, nós precisamos de internet, sim. Precisamos de servidores, computadores mais possantes. Precisa. Isto é situação que não se mexe. Precisa ser atualizado. Hoje não se vive mais sem a internet, principalmente. Então, rever isso. Os processos, fluxo de informações. É o Marcelo, que da área da administração, área fiscal? Não, a administração é que é SMS. Já. Então, vejam só, aqueles que cuidam da parte departamento pessoal, recursos humanos, e da empresa em geral, mas tem também aqueles que cuidam da área fiscal. ICMS, IPI, ISS, dentro da empresa, não só o contador. Aqueles que recebem documentação. Aqueles que contratam serviço de reformas, de pintura, Essa documentação vem para a empresa paga, mas essa documentação, o fluxo desta documentação precisa ser revista. Não é simplesmente pegar e mandar para o contador. Porque o E-Social foi dividido em 2 partes, 2 projetos, num só. E-Social diz Departamento Pessoal e Recursos Humanos. E o outro é chamado de REINF, Retenções e Informações, que é a área fiscal. Então, toda a parte fiscal, nota fiscal entrando, principalmente as notas fiscais de serviço, elas serão lançadas no REINF. Então, o projeto é duplo. E, por fim, rever a legislação. Talvez aqueles que já há muitos anos conhecem muito bem a legislação, mesmo em departamento pessoal, estão fazendo a coisa errada. E começa onde a coisa errada? Dentro das empresas. Começa com quem? Com a administração da empresa. Por exemplo, caso bastante gritante, que o E-Social vai pegar. Eu não posso colocar ninguém começando a trabalhar se antes, um dia antes, ele não foi feito o registro. Hoje não acontece isso. Os empresários colocam alguém trabalhando e o registro vai ser feito depois de 10, 15 dias, ou às vezes, quando o contador diz, bom, mas eu fechei a folha. Não, mas falta um. Fez isso, já recebe a multa. Registrar um empregado
com data retroativa, mesmo que tenha sido com a data de ontem, para começar a trabalhar hoje, ele fez hoje e começou a trabalhar ontem, já tem autuação. E essa multa vem pelo correio. É, pura e simplesmente, R$3.000 por funcionário. A coisa é bastante séria. Então, temos que rever a legislação, porque muita coisa não é que mudou, mas nós estávamos acostumados a fazer a coisa errada. Como funcionava a fiscalização em geral antes do SPED? E à medida que os projetos entram dentro do SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital, e o e-social é um deles, a fiscalização antigamente funcionava desta maneira. Vejam que a auditoria era coisas passadas, isolado, era o estabelecimento, ou seja, a filial era fiscalizada, a matriz não e nem as outras filiais. Dessa é a maneira da fiscalização até aqui. Outra coisa também, era poucas fontes, por amostragem, provas em papel, e a fiscalização era na empresa. Vejam se isso não é uma realidade. Alguém na portaria avisou, fiscal federal chegou. E ele vem vindo. E você olha pelo buraquinho e ele mostra a credencial. O que se faz? Isso aqui. Ou o empresário, ou o contador. Não deixa entrar. Marca para outro dia. Por quê? Está com problemas. A Receita Federal ela é identificada como leão. Que leão nós queremos ver na nossa porta? Este leão? Sim, eu gostaria de ver esse leão. A minha filha viu ao vivo, a 10 metros assim na África, que ela fez essa fotografia. Inclusive foi colocada na National Geographic. Mas ele estava tranquilo, no ambiente dele, alimentado. Nós pagamos nossos tributos, nós mandamos nossos relatórios em prazos legais, sem problema nenhum. Mas, do contrário, nós vamos ver esse. Não é que ele seja raivoso. O leão não ataca indiscriminadamente. Ele ataca aqueles que estiverem tentando pisar no pé dele. Ou não deram a comida. Então, é este o leão. A fiscalização, então, hoje, com o SPED, é dessa maneira. Ela é preventiva, porque a Receita Federal, vendo que no SPED tenha muitas coisas erradas, ela passou a cuidar, não vou autuar de primeira. Então, eles fizeram um sistema interno, onde, antes de autuar alguém com um relatório digital enviado, eles mandam um aviso se tiver algum erro e dão um prazo para ser retificado. Então, ela previne antes de autuar. É na empresa. Não é mais na filial. Quando se fala empresa, é toda. Então, vamos nos acostumar. Empresa é o conjunto todo. Estabelecimentos são as filiais. Ou obras que a minha empresa esteja construindo. Ela é também como um estabelecimento. Ela também é fiscalizada junto com a empresa. Também nós temos 100% das operações são fiscalizadas. 100%. Por quê? Não é mais um fiscal na empresa. Agora a fiscalização é à distância. Ou seja, são computadores que vão pegar as informações que nós mandamos digitalmente e faz os cruzamentos delas. Isto é o que está funcionando hoje na Receita Federal. Conhecem mais da nossa vida do que nós mesmos. Sabe onde nós temos conta, em que banco, quanto tem, se tem poupança, se tem carro, se tem propriedades, se compramos uma lancha, se compramos um iate, se compramos um jet ski, tudo isto está na mão da Receita Federal. Bem, eles não podem usar sem uma ordem judicial.
sigilo bancário, sigilo fiscal, mas eles sabem, eles conhecem. Então, nós temos que tomar cuidado, porque com relação ao SPED, as autuações têm sido quase que 100% transformadas em multas. Antigamente, 27% das autuações eram transformadas em multa. Hoje, 98% para 99% de autuações são transformadas em multas. Vejam como é que nós temos que começar a pensar em trabalhar. Não se desgarrem. Não tentem fazer as coisas sozinhos. Por isso vocês têm um conselho, vocês têm associações, trabalhem juntos. Não tentem fazer as coisas isoladamente, porque o pássaro vai pegar. O que nós já temos no SPED já implantado, desde a nota fiscal eletrônica, a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital, o ICMS, IPI, contabilidade digital, conhecimento de transporte eletrônico, contribuições, o FD Contribuições, nota fiscal, e não terminou a integração ainda. Por quê? Agora está em andamento, mas a nota fiscal consumidor eletrônica, alguns estados já está estabelecido, vamos ter o bloco K, alguns já começaram, mas muito simples. O E-Social e o REINF. É disto que nós queremos conhecer um pouquinho. Então, o propósito é informar, em geral, na prática, o que é o E-Social. Não vou estar ensinando a vocês, porque não é um administrador que faz os lançamentos de um departamento pessoal, que faz um registro, que faz as férias. Não é nada disso. Mas vocês precisam conhecer o que é o E-Social para poderem... Não vão estar fazendo, mas vão precisar cobrar e fiscalizar se as coisas estão andando como deve ser. Ah, mas isso é responsabilidade do contador. Não é, não. Se vocês são administradores e responsáveis dentro de uma empresa, vocês são responsáveis. O contador é um contratado. Ele vai fazer aquilo que vocês mandarem. Mas ele tem que saber como fazer. Mas vocês também precisam conhecer para poder saber se ele fez certo. Porque, lembre-se, ele pode estar fazendo errado, o fisco vai simplesmente autuar, e a autuação não é no contador, a autuação é na empresa. Depois pode brigar, bom, você que fez errado, isso e aquilo, mas, na verdade, a autuação foi dentro da empresa. O E-Social funciona assim. Foi dado um prazo, já 2 anos, 3 anos atrás, era para entrar em vigor. Se gritou muito, principalmente o FEComércio, a FENACOM. Nós participamos nas reuniões desde o começo, junto à Receita Federal, desde o projeto do E-Social. E foi pedido, então, que houvesse um faseamento. Então, adotado não uma prorrogação, mas um faseamento. O primeiro grupo a entrar na obrigatoriedade do E-Social são empresas com faturamento empresa, não é filial, não é um estabelecimento, a empresa, todas as filiais somadas, que entregaram na contabilidade digital de 2016, a movimentação de 2016, entregue em 2017, que somou 78 milhões ou mais. A estes, a E-Social começou em janeiro de 2018. Foi faseado, ou seja, fatiado as obrigações para que não entrasse tudo de uma só vez. Então, em janeiro entrou o cadastro das empresas e tabelas. Na fase 2, março, que também já terminado, foi a fase dos não periódicos, chamados assim, é o lançamento para a Receita de todos os empregados ativos na data de 1º de janeiro de 2018. Todos, mesmo os afastados. Em maio, entrou a primeira folha de pagamento. Ou seja, o mês de maio
é a primeira folha de pagamento a ser feita dentro do E-Social. Deve ser entregue até o dia 7 deste mês. Complicou? Sim, bastante. Vocês vão ver um panorama geral onde vocês vão ter que entrar. Em julho entra o DCTF Web, que significa que é a confissão de dívida, pura e simplesmente. Todo o cálculo dos tributos e retenções serão feitas na web, segundo o que eu mando com a folha de pagamento e o REINF. O site da Receita fará os cálculos e me dará as guias a serem recolhidas. Eu não faço mais. E no ano que vem entra o SST. Foi adiado para janeiro de 2019 a segurança e saúde do trabalhador. Isso é bom porque isto complica bastante, principalmente nas pequenas empresas. As demais empresas de Simples Nacional, MEI, qualquer outro que não seja faturamento de 78 milhões, então isso não significa que no primeiro grupo entrou todos os lucro real. Não. Tem lucro real que não faturou 78 milhões, então está aqui no segundo grupo. Agora, todo lucro presumido, sim, porque o limite é os 78 milhões. Ele não atingiu, ele já está dentro da segunda fase. Microempresas, MEI só não entra se não tiver empregado. Isentos e imunes, terceiro setor. Igrejas, fundações, ONGs, todas entrarão aqui. Em 2018, em julho, agora, entra carga inicial, setembro, não periódicos, folha de pagamento de novembro, já com complicador, que entra a primeira fase primeira parcela do 13º. Em janeiro, entra o DCTF e janeiro, SST. Os órgãos do governo, todos, federal, estadual, municipal, com suas autarquias e fundações, inclusive Forças Armadas, entrarão em janeiro de 2019. Alguém anda perguntando, mas por que o governo não passou no início? Porque foi ele que fez. Se vocês tivessem feito o E-Social, vocês iam colocar as suas empresas aonde? Então, mas a explicação é bastante simples. É que eles estão, com relação a departamento pessoal, muito mais atrasados do que nós pensamos. A gestão do E-Social, como ela vai funcionar? Então, nós temos a pessoa atrás de um computador onde vai fazer os lançamentos. Lançamentos no registro de empregado, e vamos fazer uma folha de pagamento, férias, aviso prévio, etc. Está aqui, atrás desse computador. Hoje, sem o E-Social, eu sou obrigado a cerca de 15, além de eu fazer a folha de pagamento e tudo, 15 obrigações acessórias que eu tenho que mandar e saber. Eu tenho que mandar RAIS, eu tenho que mandar a DIRF, eu tenho que mandar o CAGED, tenho que mandar para o INSS, fazer a guia do INSS, do recolhimento, para a Caixa Econômica, a guia do Fundo de Garantia. Eu sou obrigado a mandar isto e saber para quem eu tenho que mandar. Com o E-Social simplifica, porque eu só mando para um local. Este local se chama E-Social ou distribuidor. Este único local na internet é que sabe se deve ser mandado determinada informação para a Receita Federal, Previdência Social, Caixa Econômica ou Ministério do Trabalho. Eu não tenho mais essa preocupação. Quem é que vai receber? Não me interessa. Quem vai receber é o E-Social. Simplifica para as empresas, evidentemente. Não tem problema nenhum. Ou eu tenho um software próprio para fazer qualquer coisa sobre o E-Social, ou eu vou poder usar algum programa na web que não está pronto e não sei se vai ficar pronto ainda para o Simples Nacional. Ou eles adiam o Simples Nacional para mais à frente, ou terminam um programa simples,
que também não adianta, porque o Simples Nacional precisa de um contador. E o contador não vai ficar fazendo na web assim como o empregador doméstico faz. Um por um. Ele vai querer fazer dentro do seu sistema e ele vai fazer tudo automaticamente. Então, claro que isso daqui é uma brincadeira. E a própria Receita Federal diz, nós vamos fazer sim, mas eu aconselho, não usem, porque vai ser muito fraco. Assim como é o empregador doméstico, tem problemas até hoje. Feito isso, então os administradores e departamento pessoal podem levantar a mão e ficar contente. Na primeira fase, vocês serão impactados. Depois, a coisa vai andar muito mais fácil do que anda hoje. Simplesmente recebem a folha, verifica algumas informações no meio do caminho, precisa ser informado. Quanto à assinatura digital, para isto, o contador quem vai fazer os lançamentos. Então, o contador precisa ter uma procuração da empresa. Ou de vocês, que já têm uma procuração do proprietário, ou se são o proprietário, pode ser no CPF do proprietário, aquele que assina pela empresa, ou o CNPJ digital. Vai passar uma procuração ao contador, ou a quem vai fazer os lançamentos. Pode subestabelecer uma procuração? Pode, desde que ela seja feita manualmente, no papel, no cartório, para alguém assinar com o meu cartão de assinador. Não entreguem, e isto os contadores estão pecando. Já foi pego na fiscalização, eu acompanhei isso, no escritório de contabilidade, onde tinha um armário com uma corda e os pregadores para prender roupa. E ali estavam pendurados os cartões dos clientes, com a senha atrás. Aí eu tenho que assinar por esse cliente. Ia lá, pegava o cartão dele, o A3, né? Colocava no computador, digitava. Isto é crime federal, falsidade ideológica. Tem procuração, não paga nada. E para os funcionários, pode ser feito também uma procuração. Ou para MEI ou Simples Nacional com até 7 empregados, podem utilizar o sistema do ECAC, aquele código que pode ser registrado por qualquer pessoa, sem problema nenhum. A MEI com um empregado também não precisa de assinatura digital. Como funciona a procuração? No site da Receita, funciona assim. Podem encontrar isto aqui, é só preencher os dados todos, e no E-Social tem uma implicação. Você vai precisar dizer exatamente cada operação que o seu procurador pode fazer. Ele pode fazer a folha de pagamento, ele pode fazer um registro de um empregado novo, ele pode fazer o lançamento que for, mas tem que ser dado uma por uma, ou seja, clicado em um quadrinho para cada um. Como funciona, então? Com o software da empresa, ele vai gerar os arquivos. Gerar o arquivo. Esses arquivos é chamado de XML. Não é um arquivo de texto, é um arquivo igual à nota fiscal eletrônica. Vai gerar cada um dos arquivos chamado de eventos. Quem fez vai assinar digitalmente. Ou ele assina com a sua própria assinatura ou com a procuração, se ele é um funcionário do contador ou do escritório ou da empresa. É apenas para assinar que fez o arquivo. Agora, eu tenho que mandar este arquivo para o E-Social, para o balanceador. Eu tenho que assinar com o assinador da empresa responsável ou o seu procurador. São 2 momentos. Um quem faz e o outro para enviar. Aqui está a cara de um XML. Vejam que pode parecer um arquivo de texto, mas aqui está o que ele é. Este caso é um evento cadastramento inicial do vínculo de admissão ou ingresso de um trabalhador. Para onde ele vai? Eu não preciso saber. Aqui está o endereço dele. Quem sabe esse endereço? A software house que fez o seu programa. A software house que fez o programa, que manda os arquivos, é que sabe para onde deve mandar cada um dos arquivos eventos.
não é preocupação nem do profissional da contabilidade e muito menos de vocês. Mas precisam saber que funciona desse jeito. Aí, então, dentro, agora lá na Receita, pela internet, quando eu mando para o E-Social, ele vai distribuir. O que é da Caixa Econômica vai para a Caixa Econômica, para o servidor da Caixa Econômica. E os demais vai para o SERPRO. Receita Federal, INSS, seja lá o que for, Ministério do Trabalho. O SERPRO é quem administra os arquivos fora o da Caixa Econômica. Depois disso, então, dentro do sistema, estes arquivos entram numa fila de processamento, são processados, se aprovado, se tem erro, vai ser mandado a informação que este arquivo está errado. Você vai refazer e mandar de novo. Mas se estiver aprovado, ele manda para um computador da Receita pequeno, aonde guarda apenas os recibos. Quando eu mando do meu computador para o E-Social, eu recebo um protocolo, automaticamente. Esse protocolo digital. Passado o tempo, que o protocolo já diz, espere 2 horas, espere 10 minutos, espere 1 dia, espere 2 dias, porque tem muita fila, mas no protocolo já vem o tempo que deve ser esperado. Quando ele estiver pronto, então, deve vir pedir o recibo. Eu recebo o recibo, substitui o protocolo, este recibo precisa ser guardado. Normalmente, estamos acostumados a guardar a papelada toda de departamento pessoal por 30 a 35 anos. Com o E-Social, esquece, eu não tenho que guardar coisa nenhuma. Quem vai guardar é o fisco, por 30 a 35 anos, o arquivo digital. O que nós temos que guardar é este recibo. Quando nós fazemos a declaração de imposto de renda pessoa física, não recebemos de imediato um número de recibo. Este número de recibo você precisa guardar. Porque amanhã, depois, você não precisa guardar toda a sua declaração de imposto de renda que você fez no seu computador, guardar aquele arquivo. Se você perdeu aquilo tudo, com aquele recibo, você entrando no ECAC, na sua conta, você tem todas as declarações e pode pegar a sua declaração anterior. A mesma coisa vai funcionar com o E-Social. Todos os arquivos da minha empresa vão estar no fisco, nos servidores deles. O que eu preciso é o número do recibo. Para ter acesso lá na folha de pagamento, eu simplesmente vou mencionar o número do recibo. E, claro, se a fiscalização me pedir, você não entregou a folha do mês tal, de ano tal, entreguei sim. Você dá o número do recibo, resolvido o problema. Então, facilita também. Não vou mais ter que guardar papéis, aquelas caixas enormes, aquelas pastas de arquivos. A situação atual hoje, quando eu vou dar um aumento de salário para alguém, você chama um funcionário, olha, vou te dar um aumento, vai assim. A partir de maio, você já tem esse aumento. Ok, o que se faz? Se avisa o departamento pessoal altera o salário. Ele ganhava 2.000, agora vai passar a ganhar 3.000. Pronto, só isso. Era assim. Hoje, com o E-Social, também é do mesmo jeito. Não mudou nada. A única coisa que mudou é que o programa de software que esta menina está usando não funciona. Ela tem que ter, porque entrou o E-Social, um novo programa, ou uma nova versão, um software novo. Por quê? Ele vai precisar transformar esta informação em um arquivo XML, pegar a assinatura e mandar para o E-Social. Aí você fala, poxa, mas um simples aumento tem que ir para a Receita Federal? Tem. Antes de fazer a próxima folha de pagamento. Aí não tem um prazo. Aumentei hoje, já tem que mandar amanhã. Não. Você tem que mandar antes de fazer a folha de pagamento. Essa é a lógica. Muito bem. Qual é o trabalho, então, na preparação? Na carga inicial. Vamos falar de janeiro, que já aconteceu, ou a de julho, que vai acontecer. Se vocês pertencem a empresas, ou administram empresas, com menos de 78 milhões em 2016, então terão que fazer isso em julho.
O seu contador vai fazer, mas agora vocês vão conhecer as informações que ele precisa, das quais vocês precisam informar. Por quê? Eu tenho que construir estas tabelas. Na verdade, não é bem construir uma tabela. Quando eu falo em tabela, você pensa logo no Word, no Excel. Nada disso. Isto aqui, o contador, ou o departamento pessoal, já tem o uso do computador de todos os funcionários e da sua empresa, e tem todas as informações. O software que eles tiverem, seja de quem for, vai pegar todas essas informações e vai construir estes arquivos para ser mandado. Mas para que ele construa estes arquivos, as informações têm que estar ali dentro no computador. E são informações que, normalmente, a maioria já está cadastrada. Mas tem algumas informações que precisam ser colocadas. Como, por exemplo, eu cadastro a empresa, em geral. Bom, tem todas as informações da empresa, o KNAI dela, foi falado, inclusive, cuidado com o KNAI. Muitas empresas abrem a empresa com o KNAI e depois trocam a atividade e não trocaram o KNAI. E agora vai ser complicado. Por isso, é bom que revejam o KNAI apropriado da empresa agora, fazer a modificação. Empresas ou contribuintes, é o chamado S1000, não interessa, eu não vou falar em layout, porque também não interessa, o layout só interessa para a soft house. Aonde vai o que é isso? Nada. Vocês têm que saber que tem que fazer a tabela de empresas. Tem que fazer uma tabela de estabelecimentos, ou KPF, ou construção civil, que é o CBO agora, antigo SEI. Se a empresa tem uma obra, é aqui que vai ser cadastrada. É chamado de CBO, Cadastro Nacional de Obras, a partir de agora. O KPF são profissionais liberais que têm empregado. Um dentista, um advogado, ele tem um empregado. E ele tem um sítiozinho ou uma obra. Então, aquele sítio ou aquela obra tem a matrícula SEI, hoje, né? O empregado dele no escritório ou no consultório está cadastrado no seu CPF. No imposto de renda dele, fica uma relia. Por isso, foi feito o KPF, Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física. Esse cadastro é feito no site da Receita Federal. Não adianta procurar agora, porque ainda não está pronto também. Mas vai estar pronto logo, logo. A doméstica entraria aí também? Não. Doméstico é o outro, é social. Totalmente diferente. Aí a tabela de rubricas. Aquelas que, quando é impresso no Olerite, vem lá. Salário base, hora extra, desconto, plano de saúde, etc. São tabelas de rubricas. O contador também já tem. Vocês vão precisar, como administradores, verificar as rubricas que este contador está tendo como cadastro para a sua empresa e quais eles realmente estão fazendo e lançando na folha de pagamento. Algumas delas são isentas, outra é isenta do INSS, outra é isenta do imposto de renda. Precisa verificar isso, porque até aqui ficava no papel e dificilmente um fiscal conseguia localizar. Agora eu vou ter que mandar isto digitalmente. Numa folha de pagamento, cada linha daquela que vocês veem no recibo de pagamento, cada linha daquilo é um arquivo XML, que vai para a mão do fisco. Então, se colocar lá, reembolso de viagem, foi pago em dinheiro, e não tem comprovação depois de que aquela viagem foi feita pelo empregado, cadastrado certinho, foi até o cliente e tal, andou tanto isso e aquilo. Como o reembolso não tem incidência, mas se não tiver como comprovar na fiscalização que aquilo foi prestado como serviço e não como um disfarce de dar presente para o funcionário, será multado. Se por um acaso, funcionário, olha, você vai lá para Teresópolis, passar o dia lá, tal, está aqui um dinheiro para você comer lá no restaurante. Ou dá um vale-refeição. Em dinheiro é incidente. Tem que ser em cartão ou um ticket, como também o de transporte.
Não pode ser em dinheiro. Então, algumas coisas precisam ser revistas. Por isso é que eu digo, tem que rever a legislação, porque isso tudo vai entrar na tabela de rubricas. Essa é a mais séria, ao meu ver, porque vai entregar tudo de cada empregado. Temos a tabela de lotações tributárias, cargos. Vamos tentar identificar cada uma delas. O cadastro da empresa e do estabelecimento. Eu tenho que usar, claro, e mandar algumas informações. Uma delas, que não existe nos nossos sistemas comuns, é o nome de uma pessoa na empresa, não no contador, na empresa. Essa pessoa não é a que vai responder perante o fisco, perante a polícia, não vai ser preso em nome da empresa, não. Essa pessoa é apenas um contato. Tem que pôr o nome e CPF para cada empresa. Isto é, um órgão federal vai entrar em contato com aquela empresa, vai falar com essa pessoa, para não ficar, com quem que eu falo sobre isso, sobre aquilo. Ele já vai direto porque está cadastrado ali. Não existe hoje. Então, vocês vão precisar definir na empresa de vocês quem será a pessoa de contato, nome e CPF. Também, claro, aí o contador, quem vai fazer, ou se na sua empresa já tem o departamento pessoal, tem que registrar os dados da soft house que vai fazer o e-social. Então, vemos aqui um exemplo apenas de um sistema onde eu tenho que fazer os cadastros. Todas as informações têm que ser colocadas ali, KNAI, etc. O do estabelecimento, o cadastro é o mesmo praticamente, mas eu vou precisar identificar numa das áreas que ela é filial desta matriz. Bom, mas pelo CNPJ já sabe, o contador sabe. Fiscalizem-se. As obras, principalmente, estão cadastradas como dependente daquela matriz. Eu falo isso porque a senhora do Rio Grande do Sul, não é? Fazendo uma palestra do E-Social lá na Foz do Iguaçu, não no Sul, no Paraná. Ela era do Rio Grande do Sul, foi lá assistir a palestra, ela disse, olha, contadora, um cliente meu estava já há 6 meses construindo um prédio para a empresa, há 6 meses que ele paga mais de 600 mil reais e eu não recebi um único comprovante de nada, nem de pagamento, nem de nota fiscal. Fazer isto aqui no E-Social é um problema sério. Então, por isso é que tem que acertar com qualquer coisa que tenha de obras e de outro estabelecimento. As rubricas, nós temos que fazer um depara. Um depara significa o quê? Que nós temos normalmente as rubricas já cadastradas, o contador tem. Então, no meu caso, o código para salário é 001. Para outra empresa pode ser 020, 050. Qual é o que vai para a Receita? Este aqui. Por isso, eu posso continuar com a minha codificação, mas eu tenho que fazer um depara. Ou seja, o meu código é 001, o seu código Receita é 1000. Com isto, nós falamos a mesma língua, todas as empresas, não importa aquele código, importa este código aqui. E o que é ele? Então, aqui, cuidado com as rúbricas por causa disso. Olha, eu posso pagar para a pessoa a título de ajuda de custo, limitado até 50% do que ele ganha, desde que não posso ficar pagando em dinheiro quando for vale transporte, quando for as viagens diárias, prêmios, senão vai integrar a remuneração. Então, vocês, administradores, precisam rever a legislação. Aqui tem a medida provisória. Eu não falei no início, mas se vocês quiserem os slides, podem depois... eu não sei, tem uma lista de presença? Tem. Então, se me derem, eu preciso o nome e um e-mail apenas. Eu mando um link para vocês e vocês copiam os slides todos, porque ele é grande. Também,
posso mandar nesse mesmo link algumas informações com perguntas respondidas, que tem da Receita Federal, e as tabelas todas, são 26 tabelas, inclusive tabelas de países. Alguns países entraram na tabela nova e outros estão saindo. Então, tem a tabela já. Nesse link que eu passo para vocês, vocês vão poder copiar tudo isso. Tabela de lotações tributárias também é um engano. Algumas empresas colocam qualquer coisa no código FEPAS. Mas acontece que, normalmente, é um código FEPAS para cada empresa, mas tem empresas que têm um outro departamento separado daquele prédio, aonde incorre, talvez, em uma outra possibilidade, como, por exemplo, construção civil. Tem um outro código de FEPAS. Então, ela é uma filial da minha matriz, sim. É um código FEPAS lá. Para cada uma, tem que ter o código correto. O código que vai dizer se aquela incidência é para Senai, SESI, SENAC, etc. Isso já é comum, mas é bom rever o que está lá no contador. Pode ser que vocês pensem uma coisa e no cadastro da empresa com o contador esteja diferente. É bom rever isto. Cargos e funções. Aqui cabe um alerta. Cargos. Isonomia salarial. Se não existe, uma empresa comercial não tem. Tem sim. Tem sim. Não é só para governo. Não é só para empresas que tenham cargos e salários registrados em sindicato. Não é. Para qualquer empresa comercial. Se, por um acaso, auxiliar de escritório todo mundo, alguém ganha mais, esse alguém tenha que ter pelo menos 2 anos mais do que os outros. Como fazer, então, se eu tenho este que é mais eficiente, aquele menos eficiente, pode ter tudo como auxiliar de escritório, sem problema nenhum, desde que eu abra uma função. Função A, função B, supervisor, seja lá o que for. Cargo é uma coisa, função é outra. E nos dois, eu preciso colocar o CBO correto. Foi falado também sobre documentação. Legal, como saber, etc. Bom, o CBO agora vai começar a checar. Quando for para lá, o CBO tem que bater com a função ou com o cargo. Tem que ser correto. Uma contadora me disse, olha, eu tenho na minha empresa ela é técnica de contabilidade. Não, nem técnica não é, mas ela está registrada como contadora. E ela não tem diploma. Como faço? Como faz? E o CBO que ela foi colocada foi de um contador. Mas ela não é formada. Então, o que acontece? Precisa rever isso. Aproveite agora, antes do E-Social, claro. Tabela de horários também. Dentro da empresa, pode ter vários horários. Quanto quiser, pode ter revezamento, pode ter turnos, à vontade. O que não pode é ter um funcionário, não ter um funcionário em que o horário da empresa é 8 às 12, das 2 às 18 horas. Mas tem um funcionário que entra às 7h30, então eu tenho 2 horários. Por quê? Aquele funcionário eu tenho que dizer que o horário dele é 7h30. Então, cada possibilidade de horário, eu preciso informar no escritório. Não deixe isso apenas no âmbito da empresa com vocês. Ah, mas lá o contador não vai, ele é mensalista, não vai descontar nada. Deixa como sendo. Por enquanto, não vai ser checado o registro do REP, aquele relógio de ponto que é digital, aonde gera um arquivo. Não vai ser ainda questionado isso. Mais à frente, os arquivos serão cruzados. Então, é bom começar agora a acertar isso, tabela de horários. Tabela de processos judiciais ou administrativos. Isto significa que eu vou ter que cadastrar ou registrar ali na empresa se eu tiver um processo que envolva, não é empresa contra empregado ou vice-versa. É quando a empresa tem uma ordem judicial para que não deva
descontar PIS, COFINS, INSS de algum funcionário, imposto de renda de algum funcionário. Ah, ele é aposentado, tem uma ordem judicial lá, que ele, continuando a trabalhar, não é para descontar o INSS mais dele. Se ele tiver uma ordem judicial, é aqui que eu vou cadastrar. E, por favor, se vocês conhecerem isso, me mandem o telefone desse advogado, porque eu estou aposentado e continuo trabalhando e continuo descontando INSS, imposto de renda. Então, é aqui que eu vou colocar. Feito isto, o computador, o programa, o software, vai pegar as informações, afunilar todas elas, criar aquele arquivo XML e vai mandar para o E-Social. Esta é a primeira carga, primeira fase, que será em julho para as empresas com menos de 78 milhões. Durante julho, eu tenho que mandar estes eventos todos. Posso mandar isto em agosto? Pode. O prazo começa em obrigatoriedade em julho, mas posso mandar em agosto, sim, sem problema nenhum, com a data, claro, de 1º de julho. Por quê? Porque ela diz respeito à obrigatoriedade, que é julho. Depois, a segunda fase, que entrou em março para o primeiro grupo e vai entrar aqui em setembro, são eventos chamados não periódicos. É aquilo que acontece, quando acontece eu tenho que fazer. Um aumento de salário, uma demissão, uma admissão, férias, tudo isso eu chamo de não periódicos. Quando acontecer, eu faço. Março foi para o primeiro grupo, em setembro começa para o segundo grupo. Como funciona isto? Vamos lá. Esses eventos todos são chamados, na segunda etapa, de não periódicos. Se acontecer algum deles, eu tenho que fazer no seu tempo. A escrituração. Deixar de cumprir, deixar de mandar alguma dessas informações, incorre em multa. Incorreções e omissões incorrem em multa. Não no primeiro instante. Como eu disse, a Receita vai me informar, vai me dar um prazo, eu faço a retificação. Se não fizer em tempo hábil, então, aí vem a autuação. Esta aqui é a mais séria. Não entregar uma folha de pagamento. Mas é possível alguém não entregar uma folha de pagamento? É. Não entregar uma folha de pagamento em prazo. A multa é só de R$ 21.332. Valor 2018. Se esta folha de pagamento for enviada com incorreções ou omissões, o fisco vai saber. A multa, então, é 10% daquele valor. Para todos? Sim, para todos. Deixar de entregar ou registrar um empregado na data anterior ao início dele, a multa é de R$ 3.000. Não é o contador quem vai pagar. Isso vai para a empresa. Se o contador é quem errou, claro, a empresa vai jogar em cima dele. O que entra, então, num cadastro? Vamos identificar, porque no E-Social nós temos uma identificação única, por enquanto. Até aqui, quando eu falo em PIS, quem administra é a Caixa Econômica. Quando eu falo em PASEP, quem administra é o Banco do Brasil, funcionário público. Mas um funcionário público que tem o PASEP pode trabalhar numa empresa comercial, não precisa trocar e passar um PIS. Mas quem administra é Banco do Brasil. Se é empregador, aquele que não tem registro como empregado, então ele precisa ter, nunca trabalhou, se ele já trabalhou, ele tem um PIS, ou PASEP. Mas se nunca trabalhou, e ele já nasceu, pronto, agora é um administrador e é dono da empresa, ou é filho do dono, vai trabalhar como não empregado, ele tem o NIT ou o NIS. No imposto de renda, é o CPF. No E-Social, é CPF mais PIS, PASEP ou NIT.
O que tem isto a ver comigo? É que hoje nós temos várias bases chamadas CNIS. Uma no Banco do Brasil, uma no INSS, uma na Caixa Econômica, uma na Receita Federal. Agora nós vamos ter uma base só, chamada base social ou base ouro. Uma única base CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. De um lado eu tenho a Receita Federal, com nome, data de nascimento e CPF. Do outro lado eu tenho a base chamada CNIS, data de nascimento, CPF e NIS. Com o E-Social, eu tenho que checar para ver se isto aqui bate antes de mandar para a base social. Como é que eu faço isso? Vocês podem começar a fazer, inclusive de vocês. Sem custo nenhum, vocês entram na página do E-Social, neste local, onde está aqui, qualificação cadastral. Abre esta tela. Nesta tela, vocês vão colocar nome, data de nascimento, CPF, número do NIS. Ele vai passar aqui para baixo. Pode fazer até 10. Mais que isso, não. Até 10 vai acumulando aqui. Quando você digitar em consultar, então ele vai trazer o resultado. Claro, com o código de letrinhas, né? O código resultado está aqui, olha. Os dados estão corretos. Eu fiz do meu assim que saiu. Está correto. Mas outra possibilidade. Eu usei aqui o nome abreviado. Dante B. Filho. O que ele disse? Está aqui, ó. O nome informado é diferente do cadastro do CPF, Dante Barini Filho. Faz o quê? Verifica se você não digitou errado ou se não vai ter que fazer a correção. Não pode ser abreviado. Outra possibilidade foi essa. Eu coloquei a data de nascimento errada. E ele disse, a data de nascimento não bate, a data de nascimento não bate. Faz o quê? Olha, liga lá para o 135, agenda, vai lá fazer a correção, etc. e tal. Ou verifica se você não digitou errado. Primeira coisa é, verifica se não está digitado errado. Na empresa, talvez, quem fez o registro de um empregado, e está no contador, o contador lançou um número errado ou uma data errada. Ou quem informou uma data errada. O que acontece? Agora tem que fazer a correção. Se ele foi cadastrado erradamente, agora ele tem que fazer o cadastro correto. Como fazer isso? Mandar o funcionário até lá, na Receita ou na Caixa, etc. Algumas informações o contador pode fazer a correção pelo site. Algum dos senhores ou senhoras teve uma informação quando passou o cartão, alguma coisa do banco, e deu lá CPF suspenso? Teve alguém? Levanta a mão. Porque pode acontecer. CPF suspenso. Eu fui o sorteado primeiro. Minha esposa foi na farmácia, passou o cartão, CPF suspenso. E ficou apavorada, estava, calma. Eu não sei se ela fez de golpe para me passar o meu cartão. Passei, acabou. Cheguei em casa, entrei no site da Receita. Bom, vou verificar isso, né? Estou de bem com a Receita, sem problema nenhum. Entrei e, de fato, tem o site onde eu faço todas as informações e faz a correção. Automaticamente, imediatamente feito, já sai de suspenso para habilitado. Se acontecer isso, podem fazer. Se é uma empresa que tenha muitos funcionários, como nós, temos 1.600 empregados, não vamos fazer de 10 em 10. Então, tem que ter um programa de software que pega todo o cadastro dos empregados, gera um arquivo e vai mandar aqui. Não adianta entrar aqui para fazer, não. Tem que ter um programa de software que faz todo o registro dos empregados num arquivo e vai ser mandado por aqui. Aí, depois de algum prazo, a Caixa Econômica manda a resposta. Na base CNIS, nova, uma só, vai entrar todos esses registros. Todos eles
ficarão apenas numa única base, diferente do que é hoje. Mas, para isso, nós é que vamos estar informando e corrigindo as informações, porque hoje está uma relia danada, né? Caixa Econômica tem uma informação, INSS tem outra, agora nós vamos estar corrigindo. Mas isso tudo tem que ser antes de entrar a obrigatoriedade de mandar o cadastro dos empregados. Aqui está o cadastro de admissão de um empregado. A legislação diz que tem que ser um dia antes. Que informações eu tenho que prestar? Veja, aqui eu já fiz a checagem dele, tá bom, ok, está aprovado, então eu posso fazer o cadastro dele. Se por um acaso ele for estrangeiro, se vocês tiverem algum estrangeiro na empresa, vão ter que comunicar ao escritório de contabilidade no departamento pessoal se ele é casado com brasileiro, se tem filhos com brasileiro. Além de todas as informações que tem, os números de registro, quando que chegou no Brasil, não lembro, era pequenininho. Então, põe uma data prevista. Mas isso aqui tem que responder se sim ou não. Não precisa documento, não. É casado com brasileiro, sim ou não? Tem filho com brasileiro, sim ou não? Conta bancária. É feito o pagamento por transferência ou depósito bancário? Então, no cadastro do empregado tem que pôr o banco, agência e conta, que vai ser depositado. Dependentes. Aqui tem uma mudança. Quando alguém cadastra um empregado, ele pergunta, quantos dependentes para efeito de desconto de imposto de renda ou abatimento do imposto de renda, dependendo da faixa de salário? Eu tenho 4. Aí o departamento pessoal pergunta, quantos de 14 anos para baixo? 2. Quero o documento desses 2, porque é salário de família. Com E-Social, os 4 vão precisar da documentação. E outra, precisa ser enquadrado dentro da legislação. Não pode ser qualquer coisa, não. É vizinho, é isso, não. É dentro disso. E mais, está aqui, 12 anos precisa ter CPF. Começou assim, 18 anos tem que ter CPF. Depois baixou para 14, depois baixou para 12, depois foi para 8. Há pouco tempo era 8 anos, tem que ter CPF. Agora voltou para 12 anos. Então, 12 anos precisa ter CPF. Nasceu, pode ter CPF, sem problema nenhum. Todas essas informações são necessárias. Os atestados médicos, os ASOS, atestado de saúde ocupacional, seja ele admissão, demissão, periódico, não entra mais no cadastro do empregado, mas sim numa ficha chamada monitoramento da saúde do empregado. Vai entrar em funcionamento a partir de janeiro de 2019. Ainda não está em andamento. Mas tem que ter o atestado ocupacional antes da entrada. Então, como se faz o cadastro de um empregado novo? Está aqui. Atividade tem que ser antes da atividade laboral. A Receita Federal diz, olha, para pegar um funcionário, a primeira coisa que eu tenho que fazer é recrutamento. Anúncio em jornal, rádio, onde for. Depois eu faço técnica de seleção. Vou entrevistar, vou fazer alguns testes, perguntas, etc. E vou falar para ele que ele está contratado. Este aqui. Você foi escolhido, está contratado. Quando é que eu começo? Olha, você vai começar, hoje é dia 4. Você vai começar dia 3 do mês que vem. Puxa, daqui 30 dias? Sim, daqui 30 dias. O que eu faço? Eu faço o registro dele. Já posso fazer. Com 30 dias de antecedência, a data em que ele vai começar, eu já posso pegar e mandar todas as informações de documentos desse empregado. Ele vai começar dia 3 do mês que vem. Sem problema nenhum. Alguns contadores perguntam, mas chega lá no dia e diz que não vem trabalhar, como é que eu faço? Sem problema nenhum. Eu cancelo. Posso cancelar? Pode. O que eu não posso é anotar na carteira dele. E advogado? Uma palestra que eu fiz em Jundiaí, para um escritório de contabilidade com 2 advogados, um tributarista e um advogado civil. Depois vieram falar comigo, não, Dante, você está errado isso daqui.
A legislação diz que eu tenho 48 horas para fazer o registro do empregado. 48 horas para anotar na carteira dele. São duas coisas na legislação. Registrar o empregado tem que ser antes dele começar a trabalhar. Então está aqui. Não tem escapatória. Mas, uma emergência. Vocês que são administradores, vivem com essas emergências. Determinada máquina ou determinado serviço, só aquela pessoa é que sabe fazer e que consegue fazer. Fora disso, vai ficar parada a empresa. Como é que eu faço? Ele sofreu um acidente e vai ficar 90 dias afastado. E agora? Eu preciso pegar um empregado agora, eu não posso parar a fábrica. Tem alguém para poder? Tem sim. Eu tenho uma pessoa aí que já tinha pedido emprego e tal, ele está desempregado, eu vou chamar para colocar aqui. Tudo bem, pode chamar. Foi hoje? Foi. Então, coloca ele na máquina. Vamos ver se você sabe trabalhar nisso daqui. Eu estou fazendo técnica de seleção. Vai ficar aqui até às 6 horas. Ninguém vai falar, ninguém vai achar ruim. Ele está fazendo técnica de seleção, está treinando. Tá. Mas ele começa a trabalhar amanhã, 7h30 da manhã. Então, como fazer se eu tenho que mandar antes todas aquelas informações? Não dá para um contador fazer aquilo lá, ou eu ter toda a documentação dele agora. Então, a Receita Federal, boazinha como é, aquele leãozinho que está lambendo os dentes só, fez o seguinte. Fez isto aqui, registro preliminar. Não usem e abusem disso, o contador vai achar ruim. Mas, numa emergência, faz este registro. O que é ele? Numa emergência, eu só preciso CNPJ da empresa, eu já tenho. O CPF do trabalhador novo e a data de nascimento dele. Então eu posso abrir o computador eu mesmo. Posso entrar, abrir, colocar lá CPF, não precisa nem pôr o nome. CPF, data de nascimento, e ele vai começar a trabalhar quando? Amanhã, dia 4, 7h30. Ele pode começar a trabalhar amanhã sem problema nenhum. Mas, antes de fazer a próxima folha de pagamento, eu tenho que fazer o cadastro completo dele. Quando eu faço esse registro preliminar, ele me dá um recibo. Quando eu for fazer o cadastro completo dele, então eu vou mencionar o recibo. A Receita Federal não vai me multar, porque eu vou estar fazendo esse registro quando? No dia 10, dia 15, dia 20, que seja. Ele não vai me multar porque eu não estou fazendo o cadastro com data retroativa. Eu estou fazendo porque eu já fiz um preliminar. Deu para entender? A Receita Federal não é boazinha? Está aí. Uma alteração cadastral. Posso fazer a hora que tiver o cadastro. Mudança de endereço, mudança de escolaridade, estado civil, contato, etc. Se por um acaso tenho mudança contratual, salário, função, local de trabalho, jornada, também eu faço um evento. Por que vocês têm que saber disso? Porque quando fizer qualquer uma dessas mudanças de uns empregados na sua empresa, você precisa comunicar ao contador. Antes dele fazer a próxima folha de pagamento. Não deixa quieto lá, depois, se eu lembrar, não. Imediatamente aconteceu isso, passe para o contador ou para o departamento pessoal. Isso envolve todo mundo. Por isso vocês vão ter que escolher, olha, quando acontecer isso, não é vocês. O administrador não vai ficar recebendo toda a informação lá para ele passar, né? Então ele vai designar, como eu falei no início, tem que designar pessoas. Olha, se tiver aumento para alguém, primeira providência, comunica ao contador. Se tiver mudança de cargo, mudança disso, tem que comunicar ao contador, porque é o departamento pessoal. Afastamento temporário. Outra coisa que às vezes acontece na empresa e o contador não fica sabendo. Ficou doente, trouxe um atestado médico, um dia. Afastamento, consulta não é abono de dia. Dia da consulta, se a empresa quiser descontar, pode descontar. Mas um dia de afastamento, a empresa vai pagar. A empresa paga. Então, para que eu vou lançar o atestado médico de um dia? Um dia, manda para o contador. E ele vai lançar em afastamento temporário. Por que isto? Porque, olha só, ele faltou esse dia, hoje.
Estava com a dor na barriga, tá, foi no médico, o médico deu lá, olha, fica um dia descansando em casa, tomando esse remédio. Dia seguinte ele vai para trabalhar. Chega na empresa, que está doendo de novo, tá, não sei o quê, acho que o remédio não fez efeito. Volta para o médico, de fato, esse remédio não deu, dá um outro remédio, outra coisa, a mesma doença, agora você vai ficar uma semana em casa, dá um atestado lá de uma semana. Você não registrou de um dia, você não registrou de 7 dias. Terminou 7 dias, ele volta lá. Continua com dor de barriga. Ih, rapaz, o negócio aí é muito sério, acho que vai ter que fazer uma cirurgia. Então, olha, vai ficar aí 30 dias em casa, testado 30 dias. 15 dias, a empresa tem que pagar. Os outros, o INSS. Só que se você não registrou aquele 1 e o 7, você vai pagar 15 dias, porque ele deu agora um de 30. Não. Então, você soma aqueles 30, vai dar 37. Você só paga 15. E os outros, INSS. Por isso é que tem que ser registrado e vai estar em afastamento temporário. Férias. Outra coisa. Quanto tempo eu tenho que dar de antecipação, de aviso para um funcionário entrar de férias? Todo mundo sabe, 30 dias. Se for coletiva, 15 dias. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu esqueci de falar, meu sotaque é do paulista, mas eu sou carioca, viu? Eu esqueço. Eu posto documento se quiser, mas eu fui criado lá, não tem jeito. Estou há 31 anos de volta aqui em Teresópolis. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro trabalhando, mas a família lá no Nordeste telefonou alguém lá e a mãe está doente, está muito mal, tal, você tem que vir para cá. Eu já tenho 1 ano e meio de firma e não tirei férias. Posso tirar férias a partir de amanhã? O E-Social diz, fala para sua mãe ficar doente daqui 30 dias. Você avisa agora, daqui 30 dias você sai. E agora? Dá licença. A Receita Federal, boazinha como é, de novo, ela falou, não tem situação, tem que dar as férias. Como é que você faz hoje? Faço no papel com data retroativa. Não é assim? Continua fazendo do mesmo jeito. Eu não vou colocar no E-Social aviso de férias. Não tem. Eu simplesmente vou colocar em afastamento temporário quando começa as férias e quando termina. Só mais nada. Mas eu não vou ter, tenho que fazer um aviso para a Receita avisando o funcionário de férias. Não. Ela tirou isso, já tinha. Por causa dessa situação, ela tirou. Qualquer motivo de afastamento tem que ser mencionado neste. Então, tudo o que acontecer na empresa tem que ser avisado no departamento pessoal, seja ele dentro da sua empresa ou seja ele no escritório de contabilidade. Os prazos, depois podem copiar, mas normalmente, a não ser um atestado médico com mais de 15 dias, então você tem que, no 16º dia, comunicar no E-Social para o INSS já tomar as providências. Do contrário, antes de fazer a folha de pagamento. Esses são os prazos. Aviso prévio. Outra coisa que também, quando acontece, eu tenho que dar. Deve ser enviado com 10 dias após a comunicação. Se for aviso prévio indenizado, manda embora, sai agora, pode vir, daqui 10 dias você volta para receber. Eu não tenho que avisar a Receita Federal. Não preciso fazer nenhum aviso para a Receita. Eu simplesmente mando embora, daqui 10 dias eu pago, faço o recibo de pagamento, acabou. Se for trabalhado, aviso prévio. Vai trabalhar os 30 dias. Então, esse eu tenho que avisar dentro de 30 dias. Desligamento é o último evento para um funcionário na empresa. É o recibo final, onde entra já a homologação toda. É um recibo onde ele vai assinar. Com a legislação nova, ele pode assinar isso na própria empresa, não precisa ir no sindicato, desde que ele tenha um representante legal junto a ele, pode ser em qualquer lugar, assinou isso, desligou, acabou. Está correto. Este evento tem que ser mandado, sim,
como eu disse aqui, se for indenizado. Há uma coisa, cuidado também com contrato de prestação de alguém em tempo determinado. Contrato de experiência, por exemplo. O contrato de experiência vai terminar dia 30. No único dia útil seguinte, eu sou obrigado a fazer a comunicação do desligamento. Se passar, aquele funcionário passa a ser efetivo. Se eu não comunicar, posso falar para o funcionário, não, terminou hoje, tá, amanhã não precisa... Se eu não fizer a comunicação no dia seguinte, para a Receita, no E-Social, ele passa a ser efetivado pelo E-Social. Não deixem isso passar como acontece hoje. Portanto, é um aviso, não passa, tem data prevista, informem isto com antecedência. Reintegração é o único evento. Fez o desligamento, é o único evento que eu posso fazer depois do desligamento. Ele já foi embora, tá, isso, a ciência hoje está avançada, pode ser que amanhã ou depois encontre um caso desse daqui também com homens, mas só tem com mulheres. A menina foi mandada embora. 3, 4 semanas depois, ela passou mal na cidade, foi para a UPA, o médico examinou, e menina, você está grávida? Ah, meu Deus, não sei como é que aconteceu. Sabe sim. E olha, 4 meses. 4 meses. Perdi emprego agora há pouco tempo, tenho que sustentar minha mãe que é doente, meu irmãozinho de 3 anos, como é que eu faço? Esse atestado você leva na empresa, que eles são obrigados a reintegrar. Mas se eles não fizerem, nem eu sabia que estava grávida, eles vão fazer por causa do atestado. Se não, vai no juiz e ele dá autorização na hora. Esta é uma lei sábia. Não é para sustentar o emprego da mulher. É para dar condições financeiras dela terminar a gravidez e sustentar o bebê os primeiros meses. Este é o espírito da lei. Afinal, quem vai pagar é o INSS, não sou eu. Fez o afastamento por gravidez, no afastamento temporário, e faz a reintegração. Ela volta como empregada continuada como era antes. Aqui está os donos de empresas ou administradores não registrados. Contratado, talvez, como diretor, como presidente. Não é um trabalhador registrado em carteira. Não é um empregado registrado. Então, ele é trabalhador sem vínculo de emprego. Um estatutário é assim. O início, quando vai começar, eu tenho que mandar isso. Se por um acaso ele já começou, agora eu vou mandar o registro do empregador, né, aqui, a partir de julho. Ok. Se por um acaso, um destes casos, ele não é empregado ativo, ele vai entrar sem vínculo de empregatício. Ele tem prolabore ou não, não importa. É aqui que vai entrar. Inclusive os estagiários. Alguém me perguntou, mas onde que está no manual os cooperados? Nesse registro de não vínculo empregatício. Qualquer alteração também tem que ser feita. Ele não é um empregado, mas qualquer alteração precisa ser feito um evento de alteração. Quando terminar, ele não é mais estagiário, acabou, saiu. Ele não é mais cooperado aqui, ele não é mais o diretor, agora é outro, como aconteceu com o parente. Agora ele saiu e vai entrar outro. Então, tem que ser feito este evento. E, claro, um desligamento, porque na folha de desligamento tem as verbas rescisórias também que eles devam receber. Feito isto, não tem mais nada. Todo mês eu preciso fazer folha de pagamento. E agora é que a coisa começa a andar segundo todas aquelas informações que foram enviadas até aqui. Tudo o que eu falei até aqui é para quê? Para que haja uma folha de folha de pagamento correta. Como funciona a folha de pagamento? Atrás de um computador, gera as folhas de pagamento em XML e são enviadas
para o meu banco de dados que está lá na Receita Federal, no E-Social. Folha de pagamento. Quando entregar? Exemplo, a de maio ou a de novembro. Quando entregar? Eu tenho até o dia 7 do mês seguinte. Se o dia 7 cair num domingo, que sexta-feira não seja feriado, porque senão tem que ser na quinta. Sempre é até o 7º dia. Tem que ser um dia útil. Por quê? Porque no dia 7 eu tenho que pagar o fundo de garantia. Só por isso. Se for o de novembro, eu tenho que entregar até o dia 7 de dezembro. O que eu tenho que entregar? Está aqui. Todos os eventos de uma folha de pagamento, se por um acaso elas entram no meu caso. Eu tenho aqui a remuneração. É a folha normal como nós conhecemos hoje. Tudo, horas extras, comissão, vai entrar em remuneração. Remuneração, folha de pagamento, significa mês de competência. Qual é o mês de competência? Do dia 1 ao dia 30 ou 31. Fechar a folha dia 20, fechar a folha dia 25, muitas empresas fazem isso. Não é legal. Pode fazer? Pode, mas não fala para ninguém. Guarda aquelas horas para fazer como faz hoje. Mas lá no evento você vai colocar dia 1, dia 30 ou 31. Se por um acaso acontecer alguma coisa do dia 25 ao dia 30, você não mandou ainda a folha de pagamento, porque você só vai mandar a folha de pagamento e remuneração quando terminar o mês. No dia 1, no dia 2, mas não antes. Senão configura que você mandou antes. Ok? Isto é mês de competência. Só que, numa folha de pagamento, nas empresas, nós temos duas coisas. E isso era conflitante quando se fez o E-Social. INSS e Fundo de Garantia. Eu recolho quando? Pelo mês de competência. Imposto de renda, pelo caixa. Eu fiz a folha de pagamento de novembro. Eu paguei alguma coisa em novembro? Não. Então, só é competência. Mas, quando eu envio, é assim. Aqui eu tenho filiais, matriz. A matriz sempre é a responsável por tudo. Posso mandar, por um acaso, uma filial direta? Pode, sem problema nenhum. Ela vai mandar direto. Mas essa folha de pagamento ainda não existe, eu só mandei. Para que essa folha exista, eu tenho que fazer um fechamento. E quem faz é a matriz. Mas antes de fazer o fechamento, eu tenho que entender alguns pontos. Por exemplo, hoje, uma folha de pagamento é assim, pela CEFIP, DIRF, RAIS, aonde eu mando apenas a massa salarial. Eu não mando os detalhes de cada empregado. Ou seja, eu paguei isso daqui, descontei isso, plano de saúde, nada. Só massa salarial. Com o E-Social, vai rubrica por rubrica de cada funcionário. Então, é onde eu chamei a atenção, desde o início, com relação a cuidado com o que está incidindo na rubrica e como eu estou trabalhando. Vamos lá. Uma folha de pagamento. Múltiplos vínculos. Pode acontecer de eu ter um funcionário que trabalha em 3 empresas diferentes. Trabalha na minha e mais 2 outras empresas. Este empregado vai precisar falar com as 3 empresas. Quem é a primeira, quem é a segunda e quem é a terceira. E nestas 3, antes de fechar a folha de pagamento, as 3 precisam saber quanto ele está ganhando em cada uma delas. Se é comissão, se é salário fixo, muito fácil. Mas se cada mês ele recebe um valor diferente, aí complica para as 3. Por quê? Funciona deste jeito aqui. Eu tenho aqui um funcionário com 3 vínculos de empregos. As faixas salariais para 2018 são essas. Aqui INSS desconto 8, nesse valor 9, nesse daqui 11. O máximo é 5.645,80. Acima disso não tem desconto de INSS, ok? Então, como funciona?
empresa A, B e C. Na primeira, ele recebe R$1.000. Descontaria 8%, né? Dentro da folha, R$80. Na segunda, R$2.000. Já atinge 9%, 270. Na terceira, ele recebe 3.000. Já seria 11%. 330, o total daria 680. Por que ele tem que comunicar todas as outras empresas? Por causa disso daqui. R$1.000, ele vai descontar aquela primeira empresa. 11% sobre 1.000, não 8%. Ah, mas por que isso? Porque tem múltiplos vínculos e eu não posso ultrapassar o limite. Então, esta daqui vai descontar 11%, 110. Essa daqui, 2.000, 11% também. Porque o total que ele recebe ultrapassa o limite. Então, é 11% de todo mundo. E o terceiro, no caso, talvez você, é 3.000 salário, 11% de... Não. Primeiro, pega o limite, desconta 1.000, desconta os 2.000, sobra 2.645,80. Aí sim, ele vai descontar 11%, joga para cá, total dá 621,05 e não 680 para o INSS. Deu para entender? Eu fiz isso daqui lá no meu setor. Mais 2 funcionários. Falei, ó, você trabalha numa empresa, na outra, e trabalha comigo. Olha que encrenca que é para os 3. Vocês estão despedidos. Vou trabalhar só com um. Acabou. Porque isso daqui é o empregado quem vai ter que fazer. Por quê? Porque na sua folha de pagamento vai ter que colocar o CNPJ dessa empresa e quanto que ela está pagando, dessa empresa quanto ela está pagando, e a da sua você sabe, tranquilo. É complicado? É. Mas se tiver múltiplos vínculos, é assim que funciona. Não tem outro jeito. Alguém me pergunta também com relação a lançamento de trabalho autônomo. Então, um serviço, por exemplo, que vocês contratam pintura. Ele não é empregado, não é empregado sem vínculo empregatício, é nada. É simplesmente um profissional que tem o RPA, tem o número de PIS, tem o número de INSS, né? Tem o CPF dele, ele vai te dar um recibo, você vai pagar para ele, retendo o imposto de renda, se for o caso, se tiver no limite, e vai reter também o INSS. Isto é na empresa de vocês, não é no contador, porque ele veio fazer a pintura, o caixa do seu departamento é que pagou, essa papelada tem que ir para o E-Social, na folha de pagamento, aquele recibo. Então, veja o fluxo de informações agora, tem que ser assim. Por quê? Ele vai lançar como se ele fosse um empregado, na remuneração. Na remuneração do trabalhador vai também o Prolabore, que é pago para diretores, vai as folhas de pagamento de cada um e vai também os recibos de RPA. Pagamento dos rendimentos do trabalhador. Por que isto? Porque aqui foi competência. Agora aqui, como eu estou pagando no mês que vem, fiz a remuneração de maio, vou pagar só em junho, então eu tenho que fazer um evento chamado pagamento de rendimentos do trabalhador. Por quê? É o regime de caixa. Aqui é competência, aqui é regime de caixa. Então eu tenho 2 eventos. Foi assim que a Receita Federal resolveu o problema do competência e caixa. Por quê? Porque eu vou mencionar agora esta folha, pago INSS, Fundo de Garantia, até o dia 7 até o dia 20, e tenho que pagar o imposto de renda, não no mês de junho, mas sim em julho, porque eu paguei em junho o pagamento. Eu tenho o mês subsequente para recolher o imposto de renda retido na fonte. Aquisição de produção do rural, se comprar, por exemplo, se trata-se de uma quitanda, um supermercado, que compra a produção rural de um produtor rural, pessoa física, então é aqui que vai entrar
a nota fiscal que ele emitir. Ele não emite nota, então eu tenho que emitir uma nota de entrada. Para o comercializador de produção rural, o intermediário, seja ele quem for, vai ser feita também o E-Social aqui. Simples Nacional, desonerado de folha. Antes de terminar a folha, eu tenho que fazer esse evento complementar. O que significa isto? Significa que eu tenho que informar qual é o percentual, porque eu não desconto para o Simples Nacional desonerado, não é 20% patronal em cima da folha de pagamento, é em cima do valor de faturamento. Então, na folha de pagamento deste mês, eu tenho que informar qual é o índice, ou o fator, se for desonerado, qual é o percentual que vai incidir sobre o valor de faturamento desta empresa. Isso eu tenho que colocar na folha de pagamento e entregar antes do dia 7. É um complicador porque as empresas normalmente não informam o faturamento para o seu contador, a não ser para ele fazer a guia de recolhimento do DAS. E isto é até o dia 15, para ele fazer e pagar até o dia 20. Então, é lá na frente que ele vai informar. Agora não. Agora vocês, administradores, vão precisar. Se tiver Simples Nacional, é aqui que vai ser informado. Agora sim, eu posso fazer o fechamento da folha. Empresa que não tem funcionário, que não tem folha de pagamento. Então, eu tenho que fazer uma vez só um evento de fechamento sem folha de pagamento. Depois, todo janeiro, eu tenho que fazer um evento de fechamento. Quando tiver empregado, movimento de folha, então eu começo a fazer a folha normalmente. Isso aqui é para empresas que não têm empregados, mas são obrigados no E-Social. O evento de fechamento funciona assim. Aqui só a explicação para quem não tem funcionário. Fechamento é a matriz quem faz, com o assinador da matriz. E manda, agora sim essa folha de pagamento tem validade. Até aí não valia nada. Percebi que eu tenho, mês atrás, lá uma folha de pagamento que foi alguma coisa errada, eu posso reabrir a folha e mandar uma correção? Pode. Vai fazer um evento chamado reabertura de folha, faço a retificação, manda a folha nova e torna a fazer o fechamento de novo. Ela está valendo. Isto é uma folha de pagamento. Outro lado do projeto E-Social é o REINF, onde envolve, inclusive, muita gente. O REINF significa que é uma folha de serviços, ou seja, PJ com PJ. Eu tenho que mandar sempre o REINF até o 15º dia. Isto aqui permite, então, que eu faça algumas informações não até o dia 7. Notas fiscais de serviços que eu compro, notas fiscais de serviços que eu presto, então serão informados no REINF. Pessoa jurídica. Assim, eu tenho aqui as informações da empresa, se tem processo ou não, retenções de serviço tomado. Quando eu compro o serviço, eu tenho que lançar aqui, nota fiscal de serviço. Quando eu presto serviço, os contadores que prestam serviço para vocês vão mandar uma nota fiscal para vocês. Vocês vão precisar fazer o REINF como tomador. Eles, contador, vai mandar uma nota fiscal e vão lançar no REINF como prestador. Os dois têm que bater no mesmo exercício, no mesmo mês. Quando for associação desportiva, ok, meu reloginho vai tocar aqui. Obrigado. Recursos repassados por associação desportiva, comercialização de produção rural, pessoa jurídica, pessoa física foi lá no E-Social, pessoa jurídica entra aqui no REINF.
Aqui eu vou comunicar a receita bruta quando desoneração de folha de pagamento. Simples Nacional, não. Simples Nacional não é daqui que vai ser pego e cruzada a informação sobre o faturamento. Vai ser, sim, pelo PGDAS, ou seja, o Programa Gerador de Informações do Simples Nacional. Vai cruzar a informação depois, não aqui, com o E-Social. Mas aqui eu tenho que mandar sobre o desoneração de folha de pagamento. Tenho aqui sobre retenção de imposto de renda, contribuição social, lucro líquido, etc., só em julho para o primeiro grupo e janeiro para o segundo grupo. Feito isso, continuo do mesmo jeito que a folha de pagamento. Tem que fazer um fechamento de eventos periódicos. Se eu tiver que reabrir, eu posso reabrir e tornar a fazer o fechamento. Qualquer vez que eu abra, eu tenho que refazer o fechamento. E se for algo desportivo com relação a futebol, eventos de futebol, eu tenho um evento também, receita de espetáculo desportivo de futebol. Eu tenho 2 dias para lançar a receita disso. Então, os times de futebol vão ter que correr. Tenho o E-Social, tenho computador ou tenho pela web, não importa, eu mando toda a informação para cá. É mandado para a Caixa Econômica, eu entro na Caixa Econômica, no site da Caixa, e faço a guia do recolhimento de fundo de garantia. Não vou editar nada, eu simplesmente vou entrar lá com a assinatura digital, já tem a guia prontinha sobre a folha de pagamento que eu mandei. E também eu vou ter, no DCTF Web, o INSS, o Imposto de Renda, já também calculado, em cima das informações que eu mandei de folha de pagamento. Também gera a guia e faço o recolhimento na data certa. Se por um acaso não fizer nas datas certas o recolhimento, eu passo a ser inadimplente. Quando eu for pagar, eu calculo, entro no DCTF de novo, no site do DCTF, e ele calcula para mim já com a multa, com os juros, etc. O DCTF, os prazos são esses. Como vai funcionar? É no ECAC, eu tenho até o dia 15 para entregar mensalmente. Quando tiver 13º, eu tenho até o dia 20. E espetáculos de futebol é até o 2º dia, para mandar o DCTF. DCTF é a confissão de dívida. Não significa que eu estou pagando. Mas no DCTF, prévio ou web, ele vai compensar todos os tributos federais que eu tenho da empresa. Antes, eu tinha que fazer, eu tenho uma compensação de INSS, tenho uma compensação de PIS, de COFINS, eu tinha que fazer o PERT e DECOMP. Agora não, ele vai estar todo ele, é um conta corrente. O DCTF é um conta corrente de cada empresa. Tem os créditos e os débitos de tributos federais. Quem está obrigado? Como eu já disse no início, todo mundo. Como administrar os arquivos, porque agora não são mais papéis, os protocolos. Se o seu contador estiver guardando, é bom que vocês peçam para mandar e façam também a administração desses protocolos. Depois do protocolo, vem o recibo, guardem este recibo por 30, 35 anos. Guardem numa forma, talvez na nuvem, algum lugar fora da empresa, porque guardar arquivos dentro da empresa pode perder de uma hora para outra. Antes de comprar qualquer software, antes de se meter a fazer ou programar ou qualquer coisa, a Receita Federal recomenda, para não ficar propaganda, né, só porque eu sou da Alterdata, propaganda para me vender sistema da Alterdata, vocês vejam esses 10 quesitos que não fui eu, nem a Alterdata, foi a Receita Federal quem mandou colocar. Eu não conheço empresas comerciais como vocês, mas de software só conheço a Alterdata. Nós estamos em Teresópolis,
27 estados, mais de 1.600 empregados, cerca de 1 milhão de usuários de software. Esse é nosso prédio. Quando vocês forem em Teresópolis, né? Não sei se já conhecem ou não, mas quando forem lá, podem nos visitar. Estamos lá atrás da rua da igreja principal. Perguntar onde é a Alterdata, todo mundo sabe. Esse prédio aqui é um prédio ecológico. Já esteve lá? Então, é um prédio ecológico, pode levar. Guardamos toda a água da chuva numa piscina subterrânea, filtramos e reutilizamos. Não somos responsáveis por uma gota de enchente na cidade. O esgoto todo do prédio é tratado quimicamente. Temos programas para empresas, ERPs e shopping, etc., imobiliárias, para contabilidade. Este prédio também é nosso, era a nossa matriz antes, né, Francisco? Agora, nós transformamos na Universidade Corporativa Alterdata, UCA, onde neste prédio nós temos salas virtuais, uma TV Alterdata, cursos para novos funcionários, antigos, filhos de funcionários, clientes e alunos carentes da cidade, gratuitamente. Fazemos aqui, ou pela internet também, Brasil inteiro. Nós temos palestras pela TV Alterdata também, mais completas, em 3 horas, porque essa palestra aqui, para ser completa, é mais de 3 horas. É só entrar no site da Alterdata, em palestras, temos as palestras agendadas, ou quando nós temos palestras gravadas, então elas ficam disponíveis durante 30 dias. Para alunos de administração, de contabilidade, podem copiar um programa para contabilidade ou para negócios, que é o shopping, lojas, pequenas lojas, gratuitamente, só fazer um cadastro, fazer o download, instalar na máquina e usar. Tem umas limitações, mas dá para fazer treinamento, sim. Nós fizemos um evento agora, no dia 25, a Varejão esteve lá. É um projeto que a Alterdata abraçou e está agora bastante engajado, todos os funcionários. Tivemos no auditório 160 pessoas, todas as autoridades policiais, judiciais e das escolas todas de Teresópolis sobre o abuso infantil, o abuso de crianças. E ela foi abusada quando ainda jovem, e contou experiências, inclusive, bastante emocionantes, e transmitimos isso também para todas as nossas bases, né? E estamos empenhados nisso aqui, em Teresópolis, pelo menos é a nossa praça, com o projeto de vamos falar sobre o abuso da infância. É bastante sério este assunto, sim. Eu agradeço, se tiverem perguntas, eu posso ficar aqui. Alguma pergunta, fiquem à vontade. Mas eu sei que a maior parte seria para contadores, né? Mas vocês agora já conhecem o que é social e como vai impactar em vocês. E só com uma dúvida. A admissão de um... Opa, bom dia, meu nome é Cláudio. Na admissão do empregado, o senhor falou que eu posso enviar o registro preliminar com até 30 dias, né? E efetivar na data prevista para admissão. Vamos supor, estou no dia 4 hoje de junho, isso. Vou contratar uma pessoa para julho, então já faço o registro. Você já faz o registro e manda. Certo. Se daqui a 2 semanas eu precisar fazer uma contratação urgente daquela que o senhor falou. Não tem problema. Não você tem faz problema o evento da numeração dele, da matrícula ficar não, posterior à outra. Você não pode fazer daquele lá. Daquele que você fez há 30 dias, se você for fazer preliminar, você tem que cancelar aquele e fazer o preliminar, se é o mesmo funcionário. Não, sendo outro. Não tem problema nenhum. Você mandou aquele vai começar daqui 30 dias, sem problema nenhum. Porque a ordem da matrícula vai ficar extrema, não tem. Agora você tem uma emergência, um outro. Você contrata ele agora com a emergência, sem problema nenhum. Ok? Só que antes da folha de pagamento, você completa os eventos, cadastro do cadastro funcionário. Tá bom. Ok? Obrigado.
Mais ninguém? Consegui explicar tudo? Tá, Muito obrigada. Nada, né? Muito obrigada. Vamos agora fazer o encerramento do evento. Primeiro, a entrega do certificado. A nossa conselheira Elizabeth vai entregar o certificado ao nosso palestrante, o pessoal da comunicação. Ela está ali, está vindo. Fazer a entrega do certificado e nós vamos depois chamar o nosso presidente do Conselho Federal, administrador Wagner Siqueira, para o encerramento do evento. Muito bem. Agradecer à Alterdata, em especial ao Dante Barini, que nos dá uma exposição bastante rica. Acha que as questões, Barini, do silêncio nosso é que estamos todos nós ainda sobre fortes emoções em relação a esse tema tão forte que vai bater no mundo das organizações e que vai passar por todos nós. A Alterdata é uma empresa que presta serviço aqui para o Conselho Regional também, na área de recursos humanos. Portanto, nós somos clientes da Alterdata, né? E é realmente os colegas aqui que são no magistério, oportunidade de visitar essa organização em Teresópolis é sempre uma visita técnica importante e interessante. Vale a pena, porque eles têm realmente padrões de desempenho organizacional, que eu sou testemunha, por isso que a gente está convidando a Alterdata para fazer essa palestra. Amanhã, Barini vai fazer a mesma palestra no plenário do Conselho Federal, onde estarão os representantes dos 27 estados. É uma palestra semelhante a essa, que certamente também deve impactar, como impactou a todos nós, pelos dados. Acho que tivemos hoje uma manhã muito rica, uma manhã de trabalho. As informações que foram dadas em relação à extensão da universidade corporativa, agora a pessoa jurídica, o acervo técnico, funcional e intelectual, eu costumo chamar que é o currículo Lattes do administrador e do tecnólogo, é também muito relevante. As possibilidades que temos de expandir esse problema do CIFA agora, para os demais estados, o compromisso que eu tenho com ela de 60 dias, vai ser difícil cumprir, mas vamos ver se a gente consegue cumprir esse compromisso. E os 18 estados, é difícil, não tenham dúvida que fazer um projeto desse, porque não é só a tecnologia, é o comportamento também. As práticas, as atitudes, os hábitos. Mexer com hábitos é mais difícil do que você fazer a fissão do átomo, né? Porque é muito mais, a resistência é muito grande. Portanto, tivemos resistência aqui, temos resistências às vezes que são positivas, porque ela também testa a validade e a legitimidade do que se pretende fazer, mas há muitas resistências que são difíceis, porque são hábitos arraigados e as pessoas não querem mudar. O E-Social muda completamente as práticas no mundo das organizações, como foi visto. Não só aqui, estamos vendo que é também, por outro lado, a pata do Estado se metendo na vida e controlando o cidadão inteiramente. São as deformações da tecnologia que permite muitos ganhos com o E-Social, não há dúvida, mas, por outro lado, também sempre me coloca, Barini, uma preocupação da exacerbação da presença do Estado na vida das organizações, nesses controles, né? Fico pensando como é que ficam os fiscais do trabalho, que vão aos departamentos de pessoal olhar agora, né? A função deles acabou, porque se tornaram uma desnecessidade, basicamente, né? Se fosse fiscal do trabalho, talvez eles tenham que ser reciclados para fazer outras tarefas mais nobres, melhores do que ficarem indo nas organizações. Talvez cuidar do trabalho indecente, né, de fiscalizar o trabalho escravo e tantas distorções que são realizadas no nosso sistema laboral, né, que são deformados ainda hoje, infelizmente. Mas não quero fazer nenhuma palestra assim, eu apenas agradecer a presença de todos vocês aqui. Vamos repetir eventos como esse em relação à responsabilidade técnica. Agradecer àqueles que nos veem pela televisão, a nossa CRA Play e também pela rádio web daqui do CRA. E dizer muito boa tarde para todos e muito obrigado pela presença de novo. Um abraço.